Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Entrevista Coletiva. Olha, hoje nós vamos entrevistar alguém que é muito conhecido de vocês, General Mário de Oliveira Seixas, que foi secretário de Assuntos de Segurança aqui de Campinas. Há algum tempo já é presidente, superintendente do Disque Denúncia. E nós vamos falar do Disque Denúncia sim, mas o Disque Denúncia, nos últimos tempos, depois que o general assumiu, ele deu uma ampliada, ele é tão maior do que um Disque Denúncia que nós estamos acostumados a saber, a conhecer. Nós vamos falar do tradicional Disque Denúncia, mas muito mais coisas agregadas ao movimento Disque Denúncia e que estão juntas, ligadas no movimento da vida melhor, onde se encaixa o Disque Denúncia também. É muita coisa para você tomar conhecimento na edição de hoje. General Seixas, muito obrigado. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite a você, boa noite, Juliana. Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade, porque a mídia tem um papel importantíssimo na provocação, na sensibilização da sociedade para que o movimento Vida Melhor, seja através do Disque Denúncia, seja através do seu programa social, possa produzir resultados efetivos em proveito da sociedade. Conosco mais uma vez hoje, para sua alegria e nossa também, né? Já apresentamos, você é repetitivo aqui. A fera, agora a bela. Juliana Evers, boa noite, tudo bem? Boa noite, Arnaldo. Boa noite, general. Só a primeira pergunta. General, primeiro a gente queria saber do Disque Denúncia, qual a realidade que a gente encontra hoje, meias denúncias que o órgão recebe mensalmente? O Disque Denúncia, ele se iniciou por iniciativa de empresários de certo porte da cidade, logo após o assassinato do prefeito Toninho. E ele veio como um instrumento à disposição da sociedade para fazer com que o poder público tivesse possibilidade de obter informações que viabilizassem a ação concreta do poder público na reversão daquele quadro de quase anomia que existia naquele tempo, né? As denúncias eram claramente focadas em irregularidades, em crimes, com conotação que eu chamaria de policial, né? Sequestros, assassinatos, roubo de carga, crimes que exigiam uma reação mais imediata das polícias. Ao longo desses mais de 10 anos de existência do Disque Denúncia, começou-se a observar um aumento do número de denúncias que eu chamaria de cunho social, né? Denúncias de crimes de violência de gênero, violência contra a criança, contra o idoso, contra animais. E hoje esse tipo de denúncia superou até mesmo as denúncias por tráfico de entorpecentes. General, queria começar aqui, a minha primeira pergunta é sobre esses primeiros patrocinadores, podemos assim dizer, esses empresários que viabilizaram o Disque Denúncia. São os mesmos até hoje? Eles estão aumentando? Está diminuindo esse número? Explica um pouco melhor a participação dessas pessoas. Eu dividiria os mantenedores do Movimento Vida Melhor em dois grupos. Uns mais significativos, que trazem aporte de recursos de maior vulto, e um grupo de outros empresários que contribuem, colaboram com valores menores. O que a gente tem observado é que à medida que aquele quadro a que eu me referi no início dos anos 2000, que angustiava toda a sociedade e que trazia, inclusive, para esses empresários perdas financeiras, na medida em que os problemas de Campinas eram tão agudos que inviabilizavam algum tipo de iniciativas, à medida que isso se desconfigurou, se amenizou, houve uma tendência de que esses empresários que contribuíam de uma forma menos significativa, eles fossem se afastando, o que é profundamente lamentável. Mas aquele grupo de empresários de mais significância na vida da sociedade campina, esses têm se mantido durante todos esses 10 anos, dando suporte às atividades e os serviços que são prestados. E vocês têm, assim, algum serviço de captação de novos colaboradores, né? Ou tem, enfim, vamos aproveitar esse espaço aqui para que o senhor possa captar, porque quanto mais gente participar,
mais pode se ampliar esse serviço, né? Como é que alguém que esteja interessado? É claro que o serviço ele não depende diretamente do maior volume dos recursos que são obtidos. Mas é claro que quanto maior o recurso, mais refinado é o tipo pode-se contratar outros profissionais com fins específicos. Então, tem havido um esforço muito grande de agregar, de ampliar o universo dos colaboradores, dos associados, né? A gente percebe nas reuniões que realiza uma sensibilidade muito grande, uma admiração mesmo. Nossa, eu não sabia que as coisas eram feitas com esse requinte de detalhe, que coisa bonita. É motivo de orgulho para Campinas que tenhamos um trabalho desse. Tá? Todo mundo aplaude, mas na hora que você fala, bom, então o senhor vai se associar, aí eles não, vamos submeter a apreciação do nosso conselho na próxima reunião. Vamos falar com a esposa, com o sócio, né? O senhor, por favor, liga para a minha secretária, eu vou orientá-la para não sei o que e tal. Aí quando você liga para a secretária, ele está em reunião, retorna depois, e você percebe formas de escamoteamento, né? Eu vou escorregar porque eu não quero participar. E o que a gente propõe não é contribuições vultosas, não, o envolvimento da empresa. O que a gente quer é a imagem da empresa, é a credibilidade que aquela empresa agrega na hora em que se associa, né? O recurso, tem empresas que contribuem com valores insignificantes, mas elas são respeitadas da mesma forma, porque elas, ao participarem com aquilo que elas podem contribuir, no Rio de Janeiro, no Disque Denúncia do Rio de Janeiro, uma doméstica numa reunião perguntou, eu posso ajudar? Só que eu só posso dar R$1 por mês, né? Mas foi saudada aquela manifestação daquela pessoa. É o óbolo da viúva. Isso, exatamente. General, voltando um pouco ao número de denúncias, Campinas é uma cidade muito grande. O volume que o Disque Denúncias recebe aqui em Campinas, ele é um volume grande para uma cidade como essa, ou os campineiros ainda têm medo de denunciar? Como que é isso? Muito boa a sua pergunta. Eu diria que poderiam ser em muito maior volume, né? Campinas tem um porte e, por consequência disso, experimenta manifestações criminosas num volume que sugeriria que o número de denúncias que nós recebemos deveria ser maior. A gente percebe que existe um sentimento que varia entre descompromisso, né? Não tem nada a ver com isso, não vou denunciar, e o medo da retaliação. Eu não sei, de repente isso se volta contra mim, né? Com relação a isso, eu costumo colocar algumas ideias que podem ajudar o nosso espectador a mudar a sua postura. Eu costumo dizer que ele vê o crime, ele assiste o crime, e o Disque Denúncia permite que ele não seja visto pelo crime. Quer dizer, o Disque Denúncia, o serviço de Disque Denúncia tem a capacidade de blindá-lo com relação a qualquer possibilidade de que o criminoso que ele viu cometendo a irregularidade possa identificá-lo como aquele que fez a denúncia. Isso pode estar absolutamente tranquilo, que não há possibilidade de identificação. O senhor já passou pelo tema ao dizer que no começo do Disque Denúncia as denúncias eram mais graves, casos policialescos, sequestro, tiroteio, assassinatos e tal. Depois ele foi se refinando um pouquinho, passando para casos de família, maus tratos, idosos, crianças e tal. Não sei se melhorou a outra parte. Mas se o senhor tivesse que fazer um ranqueamento hoje das denúncias, qual o primeiro, segundo, terceiro delito mais denunciado lá? Eu fiz para alimentar a Juliana um levantamento em 2003, 2011 e 2012, mostrando como isso evoluiu. Em 2003, nós tínhamos praticamente 50%, estou falando em termos proporcionais, porque é mais refinado do que o número seco absoluto. Quase 50% das denúncias envolviam tráfico de drogas, tráfico de entorpecente. Ao longo do tempo, as outras denúncias sobre outros assuntos foram crescendo. Hoje, tráfico de drogas está em torno de 20%.
denúncia de maus tratos a criança e adolescente vai para 25, 20 e pouco, 26%. E aí entrou no meio ainda maus tratos a animais. Um pouquinho abaixo de violência contra a criança e adolescente e um pouquinho acima de tráfico de entorpecente. Entendi. Esses casos policiais, esses crimes contra o patrimônio ainda são um problema muito grave em Campinas. Como é que o senhor analisa essa inversão? Por que os crimes sociais eles tomaram essa relevância? Muito boa pergunta também. A população, eu costumo dizer que ela reage em função do estímulo com que ela é provocada. Na medida em que surgem na mídia informações que provocam indignação com relação a esse ou aquele tipo de irregularidade, há uma tendência de que a sociedade reaja de forma consentânea. Quando houve aquela ação no Rio de Janeiro, na favela do Alemão lá, aumentou incrivelmente o número de denúncias no Disque Denúncia, 40 e poucos %. Aqui em Campinas, quer dizer, o indivíduo enxergava, se lá no Rio de Janeiro o Disque Denúncia está contribuindo diretamente para que a polícia providencie uma série de correções de realidades, eu também quero que isso aconteça aqui. Quando você vê um determinado tipo de irregularidade que foi mostrada, a mídia tem explorado muito violência contra animais, né? Criou-se em Campinas um setor de proteção a animais, isso ganhou visibilidade. Aí as pessoas, de uma maneira... Então eu diria, para lhe responder objetivamente, que, na minha opinião, falta um pouco na mídia de ação concreta, de provocação do cidadão com relação à participação dele no enfrentamento desses crimes de tráfico de drogas, de roubo de cargas. Quer dizer, apesar de nós sabermos que o problema existe e de vez em quando sair algum dado estatístico, não há como já aconteceu na mídia, naqueles anos 2000, 2001, em que a mídia batia diariamente em cima da necessidade de que se fizesse alguma coisa. E uma convocação do cidadão. Porque, veja bem, denunciar é um ato de inteligência e de cidadania. É de cidadania porque eu estou dando a minha contribuição. E de inteligência porque se eu não denuncio, eu vou ser a vítima amanhã daquilo que eu não denunciei. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. E a propósito, você sabe o número do Disque Denúncia? 3236-3040. 3236-3040. Depois do intervalo nós vamos continuar conversando aqui com o superintendente do Disque Denúncia, mas sobre um outro aspecto desse MVM. Já ouviu falar em MVM? Movimento da Vida Melhor? Esse mesmo grupo, reforçado, está fazendo um outro trabalho paralelo a este, junto com esse. Nós vamos saber mais detalhes depois do intervalo. Aguardem.